É muito bom nós estarmos juntos mais uma vez para, diante da palavra de Deus, nós escutarmos a voz do Senhor que fala hoje. É o programa Bíblia no meu dia a dia, isso mesmo. Essa leitura orante da palavra de Deus que nos conduz no caminho da perfeição. Convido você a abrir o seu coração, mas também a, junto comigo, suplicar o dom do Espírito Santo para que ele nos conduza no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega aí a sua palavra, a sua Bíblia, o seu caderno de estudos para que a gente conclua o capítulo 6 do livro do Êxodo. Anota aí o texto, Êxodo, capítulo 6, versículos de 28 a 30. Êxodo, capítulo 6, versículos de 28 a 30. Vamos ler o texto e juntos meditá-lo. No dia em que o Senhor falou a Moisés no Egito, disse-lhe: Eu sou o Senhor. Transmite ao faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Moisés respondeu ao Senhor: Tenho dificuldade de falar. Como me ouvirá o faraó? Veja bem, Deus confirma a missão de Moisés. Deus não está olhando para nenhuma outra coisa a não ser para a obra de suas mãos, para o próprio poder, para o seu próprio ser. Ele é Deus. Ele é o El Shaddai. Ele é o Todo-Poderoso. Moisés apresenta a Deus a sua fraqueza, a sua fragilidade, a sua limitação. Esse é o cenário perfeito para o poder de Deus se manifestar. Quando nós somos sinceros e apresentamos ao Senhor as nossas fragilidades, incapacidades, até mesmo os nossos medos, é o cenário perfeito para que Deus faça, para que Ele entre, para que Ele use de nós, porque nós saberemos que é Deus e não nos gloriaremos. E isso é importante. Lá, num determinado momento, o texto bíblico vai dizer que Moisés era o homem mais humilde da face da terra. Porque Deus só pode agir a partir da humildade. Vamos lembrar o cântico de Nossa Senhora, o Magnificat? Ele viu a pobreza, a humildade de sua serva. É dessa maneira que Deus age. Quando a gente se abre humilde, simples, sentindo-nos incapazes, quando a soberba, o orgulho, a vaidade ou até mesmo aquela mentalidade que a gente tem de que nós somos indispensáveis, né? Como se nós não morrêssemos. Se eu não tiver, não vai acontecer. Muitas pessoas agem dessa maneira, se comportam dessa maneira, mas nós não. Nós devemos ser humildes, buscar a humildade. Foi nessa fragilidade, nessa humildade, nesse sentimento de incapacidade de Moisés que Deus agiu, usou. E Moisés não pegou a glória para si mesmo. Moisés não se colocou no lugar de Deus. O faraó era soberbo. O faraó era orgulhoso. Moisés não. Moisés foi humilde. E aí, aquilo que está escrito aqui, versículo 29, o Senhor lhe disse: Eu sou o Senhor. Yahvé, Adonai, El Shaddai. Eu sou o Senhor. O Kadosh, o Santo. Você é a criatura. Quando Jesus, ou melhor, quando Deus aqui, no Antigo Testamento, está dizendo, eu sou o Senhor, Ele está dizendo, eu sou Deus, você é a criatura. Eu sou o Senhor. E é exatamente isso. São João da Cruz vai nos indicar esse caminho de vida espiritual. O meu nada diante do tudo. O nada diante do tudo. Eu sou totalmente dependente de Deus. Aqui mesmo, o estudo bíblico. Eu recebi esse encargo. Foi me solicitado que eu apresentasse o programa Bíblia no meu dia a dia. Eu tenho plena consciência de que eu não tenho nada, eu sou nada.
É Deus que é tudo. E Ele vai fazendo. Claro, eu estudo, eu pesquiso, eu rezo, mas quem faz é Deus. A eficácia da obra é dele. Só conhecimento intelectual é vazio, muito vazio. Mas quando o intelecto se rende a Deus, quando o coração se prostra diante de Deus e diz: o Senhor é o tudo, eu sou o nada, pode usar do nada que eu sou, pode fazer. Ele é o Senhor, eu sou o Senhor. E aí ele dá uma ordem: fala ao faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Tudo que eu disser, você vai falar. É uma palavra de ordem da parte de Deus. Tudo que eu disser, você vai falar. Aquele que é escolhido por Deus, os que são profetas de Deus, eleitos para profetizar nessa geração, são mudos para si mesmo. Porque só podem falar o que Deus diz. E aquilo que Deus quer dizer se ouve na oração, se ouve no contato pessoal, na intimidade, no relacionamento, na vida, no espírito. É dessa maneira que se ouve a voz de Deus. E eu e você precisamos dar ouvidos ao Senhor. Ele quer falar conosco. Ele quer agir na nossa vida. E Ele quer falar por meio de nós. Ele quer falar por meio da nossa vida. Ele quer falar por meio da nossa história, da nossa entrega. Como é bom quando você vê uma pessoa que você conhece a história dela e você vê Deus agindo na vida daquela pessoa e você vai dizer: é Deus. Porque aquela pessoa não tinha capacidade para isso. Mas Ele se abandonou, Ele se colocou como nada, Ele se deixou usar. Deus quer falar nessa geração pela nossa vida, pelo nosso testemunho. Se um dia você tiver a oportunidade de dizer palavras, diga, se Deus te mover, se Ele te orientar. Mas se você não tiver a oportunidade de dizer palavras, profetize com a sua vida, com as suas escolhas, com o seu comportamento. Profetiza pelas escolhas dos seus relacionamentos, dos lugares que você frequenta. Profetiza. Mostra. Que Deus apareça. Que Deus apareça. Que o El Shaddai, o Todo-Poderoso, apareça através da nossa vida. Que Ele fale, que Ele ordene, que Ele diga palavras proféticas pela nossa vida, pela nossa maneira de viver. Quando as pessoas olham e veem o Evangelho encarnado na nossa vida, a palavra encarnada na nossa vida, as pessoas se convencem. Qual é a intenção da igreja em colocar homens e mulheres nos altares, os santos? É para que a vida daquela pessoa, humana como nós, foi transformada, santificada, é uma profecia, é o Evangelho vivo, é o Evangelho vivido, é o Evangelho experimentado. Eu sou o Senhor. Fala por mim. Vai falar, Moisés, ao faraó, ao rei do Egito, tudo que eu te digo. E Moisés respondeu diante do Senhor: sou um homem de lábios incircuncisos. Como, pois, o faraó me ouvirá? Imagina, ele estava vivendo o drama de que os seus próprios irmãos, os hebreus, não estavam dando ouvidos a ele. Agora ele vai diante do rei falar? Mas nós precisamos entender: sou eu, diz o Senhor, que falarei por ti. Foi isso que o Senhor disse ao profeta Jeremias: eu sou uma criança. Foi isso que Deus fez lá no livro dos Juízes. Foi usando homens e mulheres para falar, para fazer, para agir, para executar a obra dele, a obra profética, o querer dele. E nesta geração, nós somos os escolhidos. Ainda que nós tenhamos fragilidades, fraquezas, medos, inseguranças, deixa Deus fazer. Esse é o cenário perfeito para que Deus faça, para que Deus manifeste o poder dele, para que a força de Deus, ela se manifeste, ela apareça, ela aconteça, para que as pessoas sejam alcançadas, abençoadas, transformadas. Esse é o cenário perfeito. O nosso reconhecimento do nosso nada, da nossa fraqueza, diante do tudo, diante da bênção, diante de Deus. Poucos versículos que falam muito com a gente. A palavra de Deus é assim. E ela tem direção. Ela tem obra nesse dia. E a obra é a sua vida, é o seu coração, é a sua escolha. Deus escolheu você. Essa é a obra que essa palavra tem.
Deus está dizendo para mim e para você: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, o Todo-Poderoso, o El Shaddai. Qual é a mensagem que nós vamos escolher? Não posso confiar em mim mesmo, mas devo confiar totalmente em Deus. A desconfiança de mim mesmo é o espaço que dou para que o Senhor seja Deus em minha vida e apareça através de mim para aqueles que precisam experimentá-lo. O reconhecimento do meu nada, das minhas incapacidades e fragilidades é o cenário perfeito para Deus agir e manifestar o seu poder. Foi assim com o humilde Moisés, que eu cresça na virtude, deseja que eu seja. É exatamente dessa maneira que nós devemos viver, em total confiança e abandono em Deus. Humildade, para que, na capacidade de escutá-lo, nós sejamos totalmente obedientes a nosso Senhor. Vamos rezar? Senhor, eu confiarei e confiando eu obedecerei. Senhor, eu sei que a obediência me levará a experimentar os melhores tempos da minha vida, onde a influência do Senhor será poderosa em cada dimensão do meu ser. Por isso eu confiarei e abraçarei a sua vontade. Conceda-me essa graça, abençoa-me dessa forma. Dá-me a capacidade de escutar a sua voz. Dá-me a capacidade de obedecer a sua palavra, as suas instruções. Capacita-me, Senhor, na humildade para aplicar aquilo que o tudo diz para o nada, para que o nada seja a vontade do tudo. É o que eu te peço nessa hora. Realiza em mim essa obra, realiza na vida dos meus irmãos. Essa consciência do nosso nada diante do tudo nos faz obedientes ao tudo que vai transformar o nosso nada na sua santa vontade. Realiza, Senhor, essa obra em mim e na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Amém. Ele é soberano, Ele é o Todo-Poderoso e a palavra dele precisa ter precedência em tudo na nossa vida. Nós temos que ser humildes, obedientes e capacitados a escutá-lo, para que na humildade nós apliquemos aquilo que Ele mesmo deseja para a nossa vida. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.